Olá malta, estamos aqui num novo ângulo, mas eu até gosto deste ângulo, por acaso gosto, estou a gostar. Hoje é dia 12 de outubro, é dia de eleições, são 3:15 e eu vou sair daqui a bocado, quer dizer, para ir daqui a uma hora, se calhar, 1h30, para ir votar e depois vou lanchar e jantar à casa dos meus pais. E porque é perto do meu... Estou à procura do livro. Porque é perto do local onde eu voto. E por isso vou aproveitar para ir assim mais lá para as 4 e tal, 5 horas mais ou menos. Para ir votar e depois faço ali aquela paragem obrigatória nos meus pais para abastecer. Então hoje é domingo e o que é que sucede? Vamos começar este vlog, certo? Vamos começar este vlog. Ora bem, o vlog iniciado, eu estou cheia de cabelos aqui nas calças, eu vou perder o meu cabelo, vou ficar careca, atenção, porque está-me a cair imenso cabelo. Eu decidi tentar uma coisa este mês, a Joana, a Raquel e a Sandra voltaram com o podcast delas, quer dizer, elas querem voltar, não é? Houve um episódio, vamos ver no que é que vai dar. Então elas voltaram a gravar o podcast, lançaram agora esta semana um episódio novo. O podcast chama-se De Morrer a Ler, se vocês não conhecem deviam conhecer. Até rimou, que bonito. E eu ouvi religiosamente, até ao fim, eu ouvi-vos até ao fim. Olá Raquel, olá Joana, olá Sandra. Quem sabe, se não sabem, passam a saber. E de facto a Joana trouxe este tema à baila e depois elas as três falaram desta questão, que eu acho que eu sinto e acho que mais ou menos toda a gente tem vindo a sentir nos últimos tempos, que é esta constante atenção que nos é roubada pelas redes sociais, principalmente pelas redes sociais, por estarmos sempre a fazer alguma coisa, mesmo nos nossos tempos livres temos de estar a fazer alguma coisa, ou temos de estar a ler, é esta coisa do ter, não é do tipo... eu estou aqui, o que é que me apetece fazer? Olha, agora eu vou fazer crochê. Não, eu tenho que estar a fazer algo com o meu tempo, mesmo que esse tempo seja o meu tempo livre, para fazer aquilo que me apetece. E esta constante quase... Eu não sei se é necessidade, mas como já estamos habituados à presença das redes sociais nas nossas vidas e no nosso dia-a-dia e a todo instante e a todo momento, e conhecemos pessoas por causa das redes e temos amigos e falamos com eles através das redes e tudo mais, há esta dispersão e acabamos quase por nos focar mais na nossa presença nas redes. Às vezes não é só na nossa presença nas redes, às vezes estamos, seja no Instagram, seja no TikTok, seja noutra coisa qualquer, estamos a gastar tempo em nada. Não é? Só fazer scroll e a pôr likes em conteúdos e tudo mais. E eu não estou a dizer que nós não possamos fazer isso. Eu não estou a dizer que de repente temos que apagar as redes sociais e ter assim uma postura mais radical e extremista. Não é isso. Mas acho que há que dosear o nosso tempo e ter mais consciência do tempo da quantidade de tempo que gastamos nas redes e a fazer coisas que se calhar são inúteis e a consumir conteúdo que no fundo não tem conteúdo, não tem conteúdo, passando a redundância, não tem sumo, não nos acrescenta nada, não serviu para nada, porque se estivermos a ver um vídeo do YouTube sobre uma coisa qualquer que nos vai acrescentar valor ou que é do nosso interesse ou queremos saber sobre aquilo ou seguimos aquele podcast ou whatever, está tudo ok. E às vezes aquele mindless scrolling, não é? Estar nas redes sociais só ali 10 minutos só para esvaziar a cabeça, também é válido, está tudo bem. Cada um faz aquilo que quiser. Mas eu própria também tenho notado que às vezes estou, sei lá, no Instagram, que é onde eu estou mais tempo e mais vezes, passaram-se, imaginem, 2 horas e eu não fiz nada de útil para a minha vida. Aquelas 2 horas que eu passei no Instagram foi tempo perdido que eu não recupero e que podia estar a fazer outras coisas que me dão mais prazer e que me acrescentam mais, percebem? Seja porque podia ter estado a ver um filme, ou podia ter estado a ler um livro, ou podia ter estado a ouvir música, ou sei lá, pensar, não sei, a escrever, qualquer coisa.
E também concordei muito com as reflexões que elas trouxeram no podcast em relação a este tema, porque há tanta coisa que a gente podia estar a fazer e que é muito mais, não é questão de ser útil, mas que nos alimenta, não é? Que há outras coisas que nos alimentam muito mais do que estar nas redes, e dar um passeio, ir tomar um café com um amigo, ou, percebem, ler neste caso, porque nós estamos aqui, somos leitores, gostamos de ler, e eu sinto muitas vezes que me rouba tempo à leitura, para ver séries que eu tenho na lista também para ver e que quero ver e ainda não vi, sei lá, eu acho que estamos a ser sugados. As redes sociais são assim uma espécie de buraco negro de vida tecnológico que nos suga e que de repente passaram não sei quantas horas e nós não fizemos nada com o nosso dia. E com o fazer nada não quer dizer que aquilo que nós fazemos tem que ser útil, tem que ser produtivo, tem que ser com um fim à vista específico, qualquer coisa assim. Não, pode ser só... fiquei a olhar para as paredes durante 2 horas e isso fez-me bem à cabeça. Está tudo ok. Por isso quero ver se diminuo o tempo que passo nas redes, limitar assim determinados períodos de tempo e não ultrapassar também um determinado tempo, porque me sinto que gostava de estar a fazer outras coisas e gostava de fazer mais coisas e depois não tenho tempo. E esse não tenho tempo muitas vezes pois não tenho tempo porque tiveste 2 horas no Instagram. O que é que isso trouxe? Não trouxe nada. Trouxe só, né, esvaziamento cerebral. É claro que eu neste momento estou a apostar muito mais na minha presença do Instagram, das minhas aulas. Para quem não sabe, sou professora, vou dizer outra vez, sou professora de inglês, dou aulas particulares online para adultos e portanto criei um Instagram só onde eu divulgo coisas sobre a língua e a cultura inglesa e como é que são as minhas aulas e, enfim, curiosidades. Eu vou deixar os links aqui em baixo. No Instagram eu sou teacher.d de Diana, D Marques. E o meu e-mail, se vocês estiverem interessados ou conhecerem alguém que possa estar interessado em fazer aulas de inglês, lá está, online, particular, falem comigo, está bem? Os conteúdos são personalizados, são adaptados a cada necessidade e objetivo e ao nível também de cada pessoa. E é tudo adaptável, lá está, o ritmo das aulas, o conteúdo das aulas, a cada pessoa e pronto, olhem, é isso. Estou à procura, estou a captar alunos, venham ter comigo. E portanto, se estiverem interessados ou se conhecerem alguém, teacher.demarques@gmail.com. E portanto eu estou a apostar mais na divulgação desse meu Instagram, porque tem a ver com questões de trabalho e já estive a estudar bastante isso e tenho que ter uma presença relativamente assídua, não só na produção, mas também no consumo de conteúdo, para, enfim, a gente sabe, treinar algoritmos e essas coisas todas. Agora, não preciso ficar 2 horas de cada vez empancada no Instagram só a ver coisas, não é verdade? E o que acontece às vezes é que eu entro ali num ciclo vicioso de mas deixa-me ir buscar só mais isto, deixa-me ver aquilo, deixa-me ver não sei o quê, e depois às tantas quando eu vejo, eu tenho aquelas notificações do telemóvel que diz já passou não sei quanto tempo nesta aplicação, e às vezes passaram-se 3 horas, e eu pensei, como assim? Eu passei 3 horas hoje ou seja, não são seguidas, mas naquele dia eu passei 3 horas no Instagram e eu pensei, e às vezes penso, 3 horas? 3 horas dava para ter avançado naquele livro, ou dava para ter visto mais um episódio daquela série, ou podia ter visto aquele documentário que ando há tanto tempo a ver, e gastei essas 3 horas no fundo para nada. Para nada. E portanto quero ser mais consciente, quero estar mais presente, eu acho que também vem um bocadinho, no meu caso, que vivo sozinha, às vezes, não é sempre, mas às vezes, o que eu sinto é que vou para o Instagram para preencher, digamos assim, a necessidade de interação social. É claro que aquilo não é interação social, como é óbvio, racionalmente eu sei isso, mas como eu vivo sozinha, trabalho em casa, e não estou praticamente eu não me sinto
solitária, ok? Eu não caio nessa questão da solidão, de sentir que estou aqui sozinha, sem ninguém e que ninguém fala comigo. Não é isso, ok? Eu encontro prazer em estar sozinha, eu gosto de estar sozinha, está tudo ok. E vou falando, como é óbvio, com a minha família, com os meus amigos, não é isso que está em causa, mas às vezes tenho aquela coisa de deixa eu ver o que é que os outros estão a fazer para de alguma forma me sentir incluída, não sei, para eu saber e comentar com essas pessoas e tudo mais. E portanto as redes acabam também por preencher um bocadinho essa minha necessidade social, digamos assim, diária, embora eu saiba que isso é uma ilusão. Não é porque eu estou numa rede social a ver conteúdo dos outros e reels e fazer likes em posts que eu estou a ser social ou que eu estou a conectar-me com pessoas, eu sei. Mas na minha cabeça resulta e portanto às vezes é só isso que eu preciso e essa minha parte social já está preenchida e já não preciso de muito mais e depois, enfim, vou falando com as minhas pessoas também através do WhatsApp, de chamadas telefónicas, enfim. De outras trocas de mensagens que não são necessariamente pelas redes sociais. E, portanto, quero ver se me modero, se ponho assim um controle um bocadinho maior, precisamente para eu poder usufruir do tempo que eu tenho para fazer as coisas que eu gosto e que eu quero, sem sentir que cheguei à noite e não fiz nada com o meu dia, queria ter lido aquele capítulo, queria ter visto aquela série, enfim, essas coisas todas. E, portanto, vou tentar fazer um esforço durante as próximas semanas para ter essa maior consciência, para gastar menos tempo online e mais tempo a fazer as coisas que eu gosto. Posto isto, venho-vos falar de leituras. Já comecei o próximo livro da TBR Alheia, do qual eu não posso falar, e comecei para o podcast que eu tenho com a Sandra, o Medievalmente Incorretas, e nós decidimos, este mês é o mês do Halloween, e nós tentamos encontrar livros, ou fomos à procura de livros que juntassem a temática da Idade Média com a temática do terror, qualquer coisa assim do género. Então, deparámos com alguns livros e aquele que nos chamou assim mais a atenção e curiosamente foi o livro mais difícil de encontrar, minha nossa, tipo, já estávamos desesperadas a tentar perceber como é que podíamos encontrar o livro para o ler. Então encontramos um livro de ficção histórica que une também, ou que também tem elementos de terror e que se passa durante a Idade Média e só o conseguimos encontrar no Kobo. A versão física era muito difícil de encontrar em sites assim meio estranhos e que depois era tipo mais 20 e tal euros só de portes e era de género, se calhar vamos ficar pelo digital. E então é este Between Two Fires de Christopher Buehlman, acho que é assim que se diz o nome do senhor. Mesmo, ouçam, vocês já sabem, não é? Eu livros em inglês acompanho sempre com o audiobook. Até o audiobook foi super difícil de encontrar. Não está no Everand, não está na Audible, não está no audiobooks.com, acho que é isso. Por isso, eu vi várias plataformas de audiolivros, inclusive eu pensei, olha, se calhar vou subscrever uma que eu não tenho, porque normalmente eles têm sempre aqueles 30 dias de teste, que são gratuitos, e pensei, olha, vou subscrever uma qualquer, aproveitar esses 30 dias de testes gratuitos e vou para ouvir esse audiobook e depois, enfim, desisto da conta, elimino e tudo mais. Sempre que a pessoa, quer dizer, já assina dois serviços, não é? A Audible e o Everand, não precisa de um terceiro. Porque, de facto, aquelas duas plataformas já têm muitos audiolivros. E, portanto, foi mas super difícil. Eu tive que ir, tipo, quase à dark web para encontrar o audiolivro deste livro. Mas pronto, lá encontrei. Já o comecei, vou aqui a 25%, mais ou menos, do livro. E nós acompanhamos aqui 3 personagens. Um cavaleiro, que é o Tomás. Uma miúda, que nós não sabemos muito bem o que é que ela é. E um padre. Isto parece uma andota, não é? Um padre, uma miúda e um cavaleiro entram num bar. Isto passa-se durante a Idade Média, no período da Peste Negra. Portanto, estamos ali na metade do século XIV. E em França, não sei se já tinha dito, em França. E então
Eles vão de sítio em sítio, quer dizer, o objetivo deles é irem até Paris, e nós acompanhamos estas personagens nessa viagem até Paris, vão passando por várias povoações, aldeias, enfim, vilas, todas elas dizimadas pela peste negra. Aliás, normalmente eles encontram assim, tipo, uma ou duas pessoas em cada vila, porque o resto das pessoas acabaram por morrer por causa da peste negra. E portanto é assim um cenário muito desolador, muito de morte, sombrio, assim há algumas coisas estranhas que acontecem também. A certa altura, pelo menos até onde eu li, há uma criatura monstruosa num rio, que este cavaleiro é incumbido de matar, porque é um cavaleiro, e os cavaleiros matam cenas, não é? E por isso, esta rapariga também que nós acompanhamos, eu já não me lembro de que idade é que ela tem, não sei se é dito, mas ela deve ter para aí, sei lá, 13 anos, 14, não sei, por aí. E ela tem assim umas visões, ela tem visões de demónios, anjos, por aí. Portanto, nós não sabemos, a certa altura o padre diz, inclusive, eu não sei se ela é uma bruxa, se ela é uma santa, mas eu sinto que tenho que ir com ela. Quer dê para um lado, quer dê para o outro, eu acho que tenho que estar com ela. E portanto eles os três têm esta demanda de ir até Paris. Nós não sabemos muito bem porquê, eles próprios também não sabem, porque a rapariga diz, nós temos que ir a Paris. E o Tomás, o cavaleiro, diz, tu estás mas é maluca, porque Paris é o sítio... é um sítio de grande mortandade neste momento e está toda a gente a morrer às dezenas, às centenas por dia. E eu não vou de maneira nenhuma a Paris, nem pensar. E ela diz, não, mas nós temos que ir a Paris. Ainda não sei muito bem porquê, mas nós temos que ir para Paris. E eles, pronto, vão. E portanto este Between Two Fires acho eu, que ainda só vou a esta altura do livro, o livro começa com esta batalha entre o céu e o inferno. Portanto, entre os anjos caídos e os anjos que ainda estão do lado de Deus. E portanto este entre dois fogos, Between Two Fires, é este plano onde nós estamos, o terreno, e que está como é que se diz, na linha de fogo entre esta guerra de cima e de baixo, do céu e do inferno. Portanto, quem está Between Two Fires somos nós, é a Terra. E este fogo cruzado, digamos assim, traz-nos o quê? A peste negra. E portanto acho que é essa a referência ou a explicação, digamos assim, deste título, Between Two Fires. Até agora estou a gostar destas personagens, especialmente do Tomás, que eu acho que é a personagem principal, apesar de eles serem os três, acompanharmos os três. Eu acho que ele é a personagem principal porque é através do olhar dele que nós seguimos aquela história. E portanto, até agora estou a gostar daquele ambiente que é muito dark, é muito negro, pelas especificidades até do período da peste negra, não é? Há coisas assim muito horríveis a acontecer, mas estou muito curiosa com esta questão. Ele próprio também começa a ter assim umas visões, não sabe muito bem se são pesadelos, se são alucinações, porque ele entretanto também adoece. E portanto, mas depois é curado e essa cura é só porque, pronto, melhorou, ou houve ali um milagre, porque há ali coisas também que acontecem, e portanto é uma cura divina, não é? O que é que se passa? Pronto. E então há aqui coisas estranhas de facto que têm que ser solucionadas e que eu quero tentar compreender o porquê delas estarem ali, mas até agora estou a gostar e está-me a deixar curiosa para continuar o livro. E pronto, olhem, era isto que eu tinha para vos dizer. Vou arrumar coisas, vou ler ainda aqui um bocado e depois vou votar e vou para a casa dos meus pais. E é isso, espero vir em breve, porque vou gastar menos tempo nas redes sociais e no telemóvel. Mas espero vir em breve falar-vos deste livro e falar-vos de outro livro que eu possa ter eventualmente escolhido para a próxima leitura. Portanto, é isso e até já. Olá, pessoas incríveis da internet. Quem costumava dizer isto era quem costumava, quer dizer, não sei se ela ainda
diz isto. Era uma youtuber brasileira de maquilhagem, a Karen Bacchini, que eu segui há muitos anos, entretanto deixei de seguir por nenhum motivo em especial. Mas ela costumava começar os vídeos sempre com olá pessoas incríveis da internet. E eu gostava muito dessa introdução e portanto fiz agora aqui. Ora bem, estamos a 25 de outubro. Sim, já passou um quanto tempo. E eu tenho cabelo, cortei o cabelo. Literalmente, eu cortei o cabelo. Eu corto o meu cabelo. Apeteceu-me dar-lhe assim um corte jeitoso e foi isso que eu fiz. Pronto, então venho aqui com cabelo novo. E com chuva. Chove, ainda não está assim fresquinho, percebem? Podia estar um bocadinho mais frio, assim com menos assim, sei lá, uns 3 graus, pelo menos, 3, 4 graus. Mas pronto, olha, pelo menos já está aí um bocadinho mais de chuva, tempo nublado, assim. E venho-vos falar de livros. Que horas é que são? São 11 da manhã de sábado. Eu hoje à tarde vou para o encontro de leitores na Biblioteca Municipal José Saramago, em Loures, encontrar-me com a malta. E depois vou jantar à casa dos meus pais. As leituras têm andado lentamente, porque, enfim, coisas, não é? Criação de conteúdo para a minha página das aulas, criação de materiais também e de estruturar as aulas das alunas que eu já tenho. E, portanto, em relação às aulas quero enunciar outra coisa. Eu estava a atender só adultos, mas expandi e estou também a aceitar malta teenager, ok? Portanto, a malta que está na escola, a partir aí dos 13, 14 anos, mais ou menos, que precisa de algum tipo de reforço de inglês, que precisa melhorar, sei lá, a conversação ou a escrita, para melhorar, ou seja, não são explicações, ok? Eu não vou propriamente seguir, digamos, o currículo da escola, esse tipo de coisas, mas pode ser um complemento, porque são aulas de inglês, não são explicações de inglês. E claro que nas aulas, apesar de não serem explicações, é claro que eu vou dirigir-me às principais dificuldades e necessidades de cada aluno, como é óbvio, para os ajudar também a ter melhores resultados nas escolas. E portanto, olhem, se tiverem filhos adolescentes, ou sobrinhos, ou primos, ou filhos dos amigos, que possam estar interessados em ter esse tal reforço e em ter aulas de inglês para melhorar o inglês. Portanto, a minha agenda está aberta para adultos e teenagers, portanto, malta adolescente, está bem? Pronto, era só este anúncio que eu queria fazer. E deixo os contactos cá em baixo na caixa de descrição para vocês me poderem contactar. Vamos falar de leituras. Como eu estava a dizer, as leituras não têm dado grande coisa a nível de ritmo de leitura. O livro que eu estou a ler para a Tibiar Alheia está exatamente no mesmo sítio onde eu deixei da primeira leitura. Pronto, é aceitar. E entretanto comecei. Mas antes de falar deste começar, eu estava a ler o Between Two Fires para uma leitura conjunta que eu estava a fazer com a Sandra para o nosso podcast Medievalmente Incorretas. O que sucede? Eu li cerca de 50% do livro e desisti, não estava a dar. Não estava a dar, estava a achar aborrecido, ou seja, a escrita do autor não é má, o livro não está mal escrito, digamos assim. O que eu achei foi que as personagens não têm grande profundidade emocional, digamos assim, pelo menos foi isso que eu senti. Os eventos sucedem-se uns aos outros, eles vão do ponto A ao ponto B, passam por certas coisas e avançam, pronto, e não há propriamente uma reflexão sobre estas coisas, ou o que é que aquilo quer dizer, ou de que forma é que aquilo os afeta e os transforma, ou muda o seu olhar perante a vida, whatever, e tem assim uma estrutura muito episódica, ou seja, os capítulos são, imaginem, foram para esta localidade, o que é que se passa naquela localidade? Capítulo seguinte, foram para esta, capítulo 8, foram para aquela, percebem?
E portanto há aqui um sentido de facto estamos a ver vários episódios que não estão propriamente, ou seja, estão conectados porque aquilo é uma viagem, não é? E por isso é só uma sucessão de episódios onde coisas acontecem e onde eles pensam coisas, mas achei assim muito superficial, muito raso, achei que nada daquilo afeta verdadeiramente a construção daquelas personagens e portanto... Os aspectos de horror, onde é que estão? Não sei. Há criaturas monstruosas que são combatidas, que nós percebemos que vêm da tal luta entre os anjos de Deus, não é? As figuras divinas e as figuras demoníacas de Lúcifer porque a Terra é o palco desta batalha entre o céu e não lhe quero chamar inferno porque aquilo não é bem inferno, mas pronto, entre Deus e o demónio, whatever, anjos e demónios e cenas. E portanto, volta e meia, além da peste negra que já era mau, eles ainda põem lá criaturas monstruosas para ajudar a coisa. Mas eu não senti que houvesse propriamente... Eu estava à espera que houvesse assim um maior desenvolvimento destas questões das criaturas divinas e das criaturas demoníacas, um maior desenvolvimento destas questões ou de... como é que isto interfere na vida da Terra, além de serem só, olha, toma para aqui uma criatura monstruosa, agora combate, mata, aí pronto. Olhem, é quase como se fosse um jogo, percebem? Um jogo de computador, ou enfim, um videojogo, em que temos que matar monstros para passar ao nível a seguir. Pronto, depois passamos para o nível a seguir e há mais monstros, e temos que matar aqueles monstros, até chegar ao Big Boss, até chegar ao monstro principal, que é o grande objetivo do jogo. E se derrotares o monstro principal, ganhas o jogo. Foi mais ou menos isto que eu senti. Como eu estava a dizer, os aspectos de terror, para mim, pelo menos até onde eu li, não foi grande coisa. Usar os horrores da peste negra como o tipo de horror central, ok? Mas não senti a aura, percebem? Não senti a aura de terror, de nojo, de repulsa, percebem? Que às vezes este tipo de livros pode causar. Não senti só, pronto, ok, é isto, né? Ai, a população, foram para a aldeia não sei o quê, e a população estava dizimada, sobraram 2 pessoas e coisa, e havia corpos na rua, em decomposição, ou nas casas, ou não sei o quê. Ai, que horror, horrível, ai, não sei o quê, pronto. E vamos para a outra a seguir. Foi um bocado isto que eu senti. E é assim, eu já estava-me a gostar, a partir para aí dos 25%, porque eu estava ali no cubo, 25% já me estava a gostar, mas eu pensei, não, mas pode ser só aqui uma parte qualquer que esteja assim um bocadinho a gostar, vou insistir. Cheguei aos 50% e sentia que estava a fazer um esforço, percebem? E eu pensei, não, eu sei que estou a ler isto para o podcast, mas olhem, vai ser a minha opinião no podcast, é que eu desisti porque não estava a gostar, o ritmo da história não estava a ser grande coisa, a construção das personagens também não, pareceram-me assim até bastante rasas, apesar da escrita ser boa, mas a escrita ser boa para mim não é suficiente, tinha que ter mais qualquer coisa, e esse qualquer coisa não havia, percebem? Portanto, deixei de lado porque a vida é demasiado curta para nós gastarmos com livros que nós não estamos a gostar. Percebem? Mas pronto, mas depois fui ler, porque há muita gente que adorou o livro. E eu fiquei curiosa também, então fui ler sobre isso e de facto há pessoas que adoraram o livro e está tudo bem. O livro não é necessariamente um livro mau. Eu é que não estava a gostar, pronto. É isso, são gostos não se discutem. E eu não acho que seja um livro mau, mas faltou-me ali profundidade, faltou-me ligação às personagens, faltou-me ligação até entre os próprios episódios, ou seja, parece que eles passam pelas coisas sem de facto pensar sobre elas ou deixar que elas tenham algum tipo de impacto no pensamento, ou nas ideias, ou nas emoções, ou nas suas vivências, enfim. E portanto, nesse sentido, pareceu assim uma coisa muito rasa, percebem? Muito rasa. E portanto, desisti do Between Two Fires e finalmente que está este tempo de nublado e chuva e não sei o quê, como se eu precisasse de uma desculpa, não é? Mas pronto,
coisas na minha cabeça, comecei a ler o The Shining, do Stephen King, livro esse que está aqui há um ano, porque eu comprei-o quando fui ao Porto o ano passado, no início de novembro. Portanto, está a fazer um ano que este livro está na minha estante. E eu costumo ler pelo menos um livro do Stephen King por ano. Este ano ainda não tinha lido nenhum. O que é que eu li o ano passado? Foi o Salem's Lot? Ou não li nenhum? Não sei. Ou foi o Salem's Lot que eu li o ano passado, ou não li nenhum. Não me lembro. Mas pronto, o Stephen King deste ano é o The Shining, mais conhecido pela adaptação ao cinema por parte do Kubrick, com o Jack Nicholson. É impossível eu estar a ler estas personagens e não imaginar os atores. Eu estou ainda muito no início, vou na página 76, isto são quase 500 páginas, e estou basicamente... portanto, eles chegaram agora ao hotel que o Jack Torrance vai tomar conta. Portanto, temos aqui o início é muito... para nós conhecermos um bocadinho estas três personagens, esta família, as suas dinâmicas, ainda poucas, não é? Mas para nos dar pelo menos assim uma introdução, uma apresentação destas dinâmicas. Já percebi que o Danny tem aqui um poder qualquer sobrenatural, de previsão, de conseguir ler mais ou menos as emoções, os pensamentos dos pais, neste caso, porque a certa altura, por exemplo, o Jack Torrance é uma pessoa, é um alcoólico, e por causa do alcoolismo tem alguns acessos de violência contra a mulher e contra o filho, o Danny, mas ele consegue perceber além disso. É quase como se ele conseguisse ler tipo a aura dos pais, no sentido de entender o seu estado de alma, o seu estado de espírito, aquilo que lhes passa pela cabeça a nível emocional e tudo mais. E portanto nós percebemos que aqui o Danny é um rapaz especial que tem esta sensibilidade mais aguçada e inclusive ele tem assim umas espécies de visões. Há aqui uma criatura estranha que ele chama de Tony, que meio que fala com ele, mais ou menos, ainda não sei muito bem. Ainda tenho que continuar a ler para perceber quem é este Tony, porque é uma figura misteriosa que lhe aparece para o avisar e para, de certa forma, assusta-o, porque são coisas que ele ainda não percebe. Ele tem 5 anos, mas de facto ele tem assim uma espécie de premonições de coisas que ele percebe que se calhar vão acontecer no futuro. E há aqui uma palavra que quem viu o filme sabe o que é o Red Rum, e ele já sabe que é ali que vai acontecer Red Rum, ou que a palavra Red Rum vai ser importante, mas ele não sabe o que é Red Rum, porque também só tem 5 anos, e portanto vamos ver. Eles acabaram de chegar ao hotel para tomar conta do hotel durante o inverno, e olhem, vamos ver, está muito no início, mas estou a gostar. O Stephen King a escrever é maravilhoso. Ele podia estar a falar sobre a história das páginas amarelas e eu ia adorar na mesma. Stephen King, a escrita de Stephen King é maravilhosa. Ele a descrever as personagens e o ambiente que os rodeia e os seus pensamentos e de que forma é que isso molda também o nosso entendimento daquilo que está a acontecer ou daquilo que vai acontecer. É fantástico e estou a amar. E eu vou tentar, deixem-me ver que horas é que são. São 11h30, 11h20. 11h20, ainda dá para ir ler qualquer coisinha, porque eu daqui a bocadinho tenho que sair. Sim, porque aquilo é Loures para caraças. Loures daqui, não é? Eu sou de Sintra. E portanto, a viagem ainda me leva 1h e tal. E eu tenho que almoçar mais cedo, se quero chegar também a tempo e horas mínimas. Mas ainda dá para ir ler um bocadinho. Eu estou a acompanhar com o audiobook também, cuja narração está a ser ótima. E portanto, olhem, eu acho que... eu depois venho-vos dizer ainda qualquer coisinha, mas eu acho que é esta leitura que me vai acompanhar até ao final do mês, mais o livro da TBR alheia, que eu espero pelo menos chegar a meio. E por isso, olhem, vamos ver no que é que eu me vou meter aqui, no que é que este hotel vai trazer, quer dizer, mais ou menos, quer dizer, apesar de nenhum deles, nem o Stephen King nem o Kubrick gostarem do filme,
o filme tem coisas que estão aqui no livro, certo? Portanto, eu já saberei mais ou menos o que é que se vai passar no livro, mas quero continuar, quero muito continuar este livro. Aguardando, vou ler ainda qualquer coisita e depois vou-me arranjar para ir a Loures. É isso, espero voltar em breve, porque estou muito entusiasmada com este livro do Stephen King. Quando houver novidades eu volto aqui. Olá, vlog! Hoje é dia 3 de novembro e eu recuso-me a não ter terminado para este vlog o The Shining. Portanto, vamos continuar por mais um bocadinho até eu terminar o Shining. Eu podia já ter terminado. Podia, mas durante a semana, esta semana que passou, portanto a última de outubro, foi filmes, foi séries, foi telemóvel, Instagram, cenas, percebem? E a minha cabeça não assentou assim muito o suficiente para ficar a ler, no fundo, e portanto acabei por andar a divagar por outras paragens, e este livro ficou paradinho exatamente no mesmo sítio, na página 182. É aceitar, é a vida, mas quer ver se termino agora nos próximos dias, porque o livro lê-se super bem, portanto não é que eu não esteja a gostar do livro ou que o livro seja difícil de ler, não é nada disso. De facto a minha cabeça tem andado noutros sítios e portanto não tenho parado para ler necessariamente, mas o livro lê-se super bem, estou a gostar bastante, estou no momento em que eles já chegaram ao hotel. Quem conhece o filme, o The Shining, até agora está relativamente bem adaptado, portanto eles vão para lá. Há coisas, como é óbvio, que estão aqui e que não são transpostas para o filme, porque já sabemos, nos filmes não dá para colocar tudo, são meios diferentes, são públicos diferentes, não dá para pôr tudo aquilo que está num livro num filme ou numa série, até porque há coisas que não fazem grande sentido quando são transpostas para o ecrã e, portanto, pelo menos até agora, até está ok. Eles já chegaram ao hotel, portanto já foram apresentados ao hotel, ao funcionamento do hotel e tudo mais, e coisas estranhas, penso eu, começarão a acontecer. E portanto quero mesmo ver se continuo e se termino este livro esta semana, bem como o livro da TBR Aleia, que eu também estou a arrastar há imenso tempo, coitado do livro, que não tem culpa nenhuma, e a culpada sou eu, no fundo, sou eu que não tenho estado concentrada o suficiente para enveredar por leituras, mas quero muito ver se termino. E eu vim aqui também dar assim um update da minha vida em geral. Estamos a dia 3 de novembro, finalmente, já está friozinho, vocês não veem, mas eu tenho uma mantinha aqui nas minhas pernas. O que é que aconteceu nos últimos tempos? Olhem, concertos no plural, como se eu tivesse ido a muitos concertos, não fui a um concerto. Fui a um concerto no dia 30, fui ver Parkway Drive, uma das minhas bandas favoritas. Eles vieram cá ao Campo Pequeno. Eles vão fazer uma turnê mundial em comemoração dos 20 anos da banda. E o concerto aqui em Lisboa, no passado dia 30, foi o primeiro da tour pela Europa. E, portanto, eles deviam vir com a pica toda, não é? Com a energia toda. Eu tinha visto o último concerto que eles tinham dado, acho que foi na Austrália, porque eles são australianos. E não foi na Austrália, acho que foi no Japão e já tinha sido há 15 dias atrás. Portanto, deu tempo para eles descansarem, para eles voltarem a reunir energias e, portanto, eles deviam vir com a pica toda. Já não vinham cá também há algum tempo. Estava muito expectante para ver, nunca os tinha visto ao vivo e foi um dos concertos da minha vida. Foi um dos melhores concertos em que eu já estive. Gostei muito, não só pela parte própria do concerto, as músicas que eles tocaram, a parte cénica, portanto todo o trabalho que estava envolvido na performance, no espetáculo em si, mas também pela conexão e pela ligação da banda com o público, que interagimos imensas vezes. Houve várias boas surpresas, eu inclusive, sabem daquelas coisas que uma pessoa pensa, eu tinha mesmo, de todos os sítios dentro da arena, do concerto, que eu podia estar, eu tinha que ter estado ali. Eles entraram pelo público, ou seja, a banda entrou pelo público. Imaginem, sabem os campeonatos de boxe que tem a arena no meio
e os boxers entram, não é? Têm corredores entre o público e depois entram pelo público, depois vão para cima da arena, do ringue, não era a arena, do ringue. Foi mais ou menos isso, percebem? Foi mais ou menos isso. Eles entraram, abriram um corredor pelo público e eu, que estava de género, olha, está a giro, porque eles começaram assim com umas bandeiras com o símbolo dos Parkway Drive e eu disse, olha, está a giro, umas bandeiras no público, devem ter ali pessoas da produção para agitar umas bandeiras para sinalizar que eles estão prestes a entrar em palco. E eles entraram pelo público e o corredor abriu mesmo à minha frente. O corredor por onde eles entraram abriu mesmo à minha frente, portanto deu para vê-los de perto e para os cumprimentar e não sei o quê. Portanto foi muito giro e depois a própria interação ao longo do concerto, ao longo das 2 horas de concerto foi muito boa. Parecia tipo que estávamos ali um grupo de amigos que não se via há imenso tempo e que estavam todos a fazer uma festa uns com os outros, portanto foi incrível. Foi muito bom a nível das músicas que eles tocaram, do repertório que eles escolheram, do próprio espetáculo, da performance, dos efeitos que eles trouxeram. As bandas de abertura também eram muito boas. Eu não consegui ver a primeira, mas vi a segunda, os Die Artist Murder, que eu conheço alguma coisa, mas não conheço assim tanto e portanto estava muito curiosa também para os ver. E fizeram deram um excelente concerto também, e também são australianos. Portanto, eu saí de lá, meus amigos, sem saber muito bem o que é que tinha acontecido. Sem saber muito bem o que é que tinha acontecido e lembro-me perfeitamente de estar do género, como é que eu agora volto à vida normal e mundana e cotidiana depois desta coisa que eu vivi aqui durante 2 horas? Não sei, mas a pessoa voltou, tinha que voltar. Portanto, foi assim um excelente final de mês com esse concerto. Ontem, que foi domingo, hoje é segunda-feira, ontem foi domingo, também fui ao último dia do Sintra Fire Fest, que foi a primeira vez que eles fizeram uma celebração do Samhain, do Halloween, digamos assim, e que abrangeu o 31, que foi sexta-feira, depois o dia 1 no sábado e o dia 2 no domingo, e eu infelizmente só consegui ir ontem no domingo. Acho que a celebração do dia 31 para dia 1 acho que foi espetacular, acho que fizeram um espetáculo de fogo, uma fogueira gigante e não sei o quê, acho que foi muito giro, mas eu não consegui ir. Mas fui ontem, estava bom tempo, o espaço é super fixe também, na Quinta da Riba Fria, que eu já conhecia, sou aqui de Sintra, portanto conheço o espaço. E foi a primeira celebração, portanto foi o primeiro ano em que eles fizeram este evento. Tinha lá umas barraquinhas com artesanato, com coisas ligadas, muito semelhante às barraquinhas às vezes que encontramos, por exemplo, nas feiras medievais e tudo isso. Portanto, estava o espaço era muito giro, acho que era o espaço ideal e indicado para este tipo de coisas. Depois mais ao final do dia, a partir daí das 6, 7 da noite mais ou menos, começaram a ter concertos, espetáculos de fogo, portanto havia assim uma animação maior, que faz sentido porque começa a ficar de noite e de facto adquire ali uma outra aura, e os espetáculos de fogo também acabam por ficar mais bonitos durante a noite, ficam mais espetaculares, digamos assim, mas como eu fui com os meus irmãos, já tínhamos combinado, íamos jantar à casa dos nossos pais, e então passámos lá à tarde, foi porreiro, comemos, ainda encontramos lá outras pessoas também, vimos as barraquinhas todas, foi muito giro, e acho que foi uma bela maneira também de iniciar novembro. Em relação a leituras, olhem, não aconteceram, é isto, ainda estou com o Shining e com o outro livro, mas quero ver se os termino agora em breve. Em celebração deste Halloween, Dia das Bruxas e Cenas, vi 2 filmes. Vi o segundo filme do The Nun e o terceiro, acho que é o terceiro, do The Conjuring, que é The Devil Made Me Do It, acho que é isso. Eu já tinha visto o The Nun ou o ano passado ou há 2 anos, acho que foi há 2 anos, e os The Conjuring também já tinha visto, os 2 primeiros. Acho que me faltam poucos deste universo do The Conjuring, acho que me falta o Annabelle, acho que me faltam 1 ou 2 do Annabelle. Este ano saiu um novo do The Conjuring, que eu também ainda não vi, acho que saiu agora em setembro, penso eu. E portanto acho que me faltam poucos desse universo para ver. E vi um também que não tem nada a ver com este universo, chama-se Tarot, as Cartas da Morte, que é horrível. Eu pensei, olha, está giro,
pensei, deve ser pessoas a morrer de acordo com as cartas de tarot que lhes calharam, não sei. E de facto é isso, é um grupo de jovens, esta é a sinopse. Um grupo de jovens vai assim para uma cabana a celebrar, assim no meio do nada, a celebrar o aniversário de um deles. Eles são 7, acho eu, são 7. 7 e estão todos na universidade, têm 21, 22, por aí. E a certa altura, eles naquela casa descobrem um baralho de tarot que está dentro de uma caixa de madeira. E uma delas lê cartas. E então o que ela faz? Ela lê, ou seja, ela junta a astrologia com o tarot e faz as leituras para cada um deles, tendo em conta o signo astrológico e as cartas depois que estão dispostas na mesa. E eu pensei, está a giro. Mas o baralho está amaldiçoado e as pessoas começam a morrer. Só que é tão previsível, é tão... falta, percebem? Falta. Eu também não sei o que é que estava à espera, sinceramente, porque lá está, tarot, as cartas da morte, eu pensei, ok, pessoas devem fazer leituras de tarot e as pessoas começam a morrer de acordo com as cartas que lhes calham. E é praticamente isso, é praticamente isso. Os efeitos está a giro e tal... Mas pronto, é assim uma coisa muito levezinha, muito morninha, não é? Tem assim alguns jump scares, mas nada de extraordinário. E acabei o filme e pensei, pronto, está bem, perdi 1h30 da minha vida, next. Percebem? Pronto. Portanto, o filme não é assim nada de especial. Depois vi o The Nun, o segundo The Nun, eu gostei muito do primeiro. O segundo está bom, mas eu gostei mais do primeiro. Acho que o primeiro mete... Eu, para mim, das coisas que eu mais gosto no terror... é quando unem elementos religiosos, principalmente relacionados com a Igreja Católica. Acho que quando é bem feito resulta muito bem. E por isso é que eu gostei também tanto do primeiro. Este segundo continua com duas personagens, com a irmã Irene e o Marcel. Acho que é Marcel, agora não me lembro, mas acho que é Marcel. Portanto, eles os dois continuam neste livro, não estão juntos, cada um está para o seu lado, e aquela freira demoníaca volta, como é óbvio, volta para assombrar a vida destes dois, e neste caso eles estão em França, ambos, e portanto tem aquilo a ver com uma relíquia religiosa e tudo mais. Pronto, está giro, está engraçado, mas ainda assim gostei bastante mais do primeiro. Este The Conjuring, o terceiro, também é baseado em factos reais, portanto aquelas coisas aconteceram. Assusta-me entre aspas, mas, ou seja, não me assusta, mas fico sempre, impressiona-me sempre um bocadinho. No final, quando o filme já acabou, eles estão a passar os créditos e tudo mais, eles passam as gravações originais das pessoas a serem possuídas, enfim, e imagens também reais, portanto fotografias e isso. E eu acho que nestes livros a parte que me fica a trabalhar na cabeça é mesmo esta questão de é baseado em fatos reais. Porque se não for, uma pessoa pensa, pronto, é um filme de terror, claro que tinham, e claro que há coisas que são transformadas e adaptadas para um público, para o público que vai ver este tipo de filmes, e portanto, mas pronto, essa parte de estar a ver o filme e pensar, epá, estas coisas mais ou menos de alguma forma aconteceram, e é um bocado aquela cena do não acredito em bruxas, mas que as há, pronto, então uma pessoa é tipo, eu não acredito, mas também não deixo de acreditar, há ali qualquer coisa, não sei, não vou negar à partida uma ciência que desconheço. E por isso, mas ainda assim, dos outros dois, comparando com os outros dois, eu gostei mais até do primeiro. O segundo é aquele que eles vão para Londres, acho eu, quer dizer, não sei se é Londres, é Inglaterra, mas não tenho a certeza se é Londres. E o outro é de uma família que vai para uma casa nova nos Estados Unidos, e é esse que eu gosto mais. Eu acho que é o primeiro, acho que esse é o primeiro. E portanto, mas pronto, este aqui também tem a ver com, enfim, um espírito demoníaco, aliás, uma maldição, não é bem um espírito demoníaco, é uma maldição que é colocada em certas pessoas, em certos locais, depois estão relacionados também com crimes que a polícia investiga, mas que não encontrou respostas.
e as coisas acabam por estar também relacionadas e, portanto, era o único que me faltava, além daquilo que saiu este ano, mas que saiu agora mesmo, e, portanto, olhem, está giro, gostei, mas gostei mais do outro. E, meus amigos, esta semana sai na Netflix Frankenstein, pelas mãos de Guillermo del Toro. Por favor, sim. Acho que sai agora na sexta-feira, dia 7, penso eu. Portanto, eu estou super entusiasmada. Vai ser ou plano de festas para essa sexta-feira à noite, ou já para... Não, para sábado não pode ser, não. Mas irei ver, seja na sexta, seja no sábado, enfim. Hoje é segunda-feira, vou agora almoçar. São 2 horas praticamente, eu hoje também acordei um bocadinho mais tarde, mas são 2 da tarde, vou almoçar, vou fazer coisas de trabalho e depois vou-me dedicar ao Stephen King. Quero mesmo ver se termino o livro. É isso, vou comer, fazer coisas, depois vou ler e depois volto aqui para falar com vocês. Malta, desculpem estar assim um bocado despenteada, mas eu tomei banho e não sequei o cabelo e, nas palavras do nosso Presidente da República, vencemos Portugal, Lisboa. Terminei o The Shining do Stephen King e hoje é dia 10 de novembro. O que é que eu achei do livro? Eu gostei, como é óbvio. Eu gostei muito deste livro. Nós seguimos aqui a vida, para quem viu o filme, a base é a mesma, não é? Seguimos aqui uma família de um casal com o seu filho, portanto o Jack Torrance e a Wendy, e depois o filho, o Danny, que tem, já não sei se é 4 ou se é 5 anos, mas eu acho que é 5 anos. E eles, no fundo, vão tomar conta do hotel, que vai estar fechado durante o inverno, e precisa de alguém para, no fundo, fazer a manutenção, aquelas pequenas coisas que o hotel precisa, apesar de não ter hóspedes, apesar de não ter ninguém lá no hotel, é preciso alguém que tome conta daquilo, que verifique que as coisas estejam limpas, os espaços estejam limpos, estejam arrumados, que o aquecimento funcione no hotel para não haver partes do hotel que sejam demasiado frias e outras mais quentes, para não acumular, sei lá, umidade, essas coisas todas. Pronto. E aquilo, o hotel, o Overlook, é o nome do hotel, é lá nos píncaros não sei de onde, percebem? É assim numa montanha, super isolado de tudo e de todos, e ali os invernos são muito rigorosos e praticamente as comunicações ficam cortadas, as estradas ficam cortadas, portanto as pessoas que lá estão deixam de ter acesso às coisas e mesmo a comunicação, se acontecer alguma coisa, há alturas em que a comunicação pode estar cortada e portanto eles ficam ainda mais isolados do mundo ao redor. E portanto, esta família então vai para este hotel para tomar conta dele durante ali os meses de inverno e coisas acontecem. Coisas acontecem. O Jack, que é o pai de família, a certa altura, mesmo quase no início, descobre assim numa arrecadação, uma espécie de arrecadação, não é arrecadação, é numa cave. Numa cave alguns recortes de jornais, diários, cadernos, enfim, informação que lhe vão dar uma história ao hotel. Portanto, ele vai perceber a história do hotel, quem é que lá esteve, estiveram lá figuras bastante conhecidas ao longo dos anos, o hotel foi construído ali nas primeiras décadas do século XX, portanto ali a seguir à Primeira Guerra Mundial, penso eu, e portanto o hotel tem muita história. E passou por muitas fases, tiveram lá pessoas muito famosas, desde políticos, a atores, a membros da máfia, enfim, coisas estranhas também aconteceram. E é um hotel onde faleceram pessoas, com umas mortes assim um bocadinho mais, enfim, não pacíficas. E portanto o hotel tem muita história, tem muita vida e ele também fica a conhecê-la através desses recortes dos jornais, lá está, dessa papelada que ele acaba por encontrar numa espécie de um caderno ou de um dossiê. E portanto nós também ficamos a conhecer um bocadinho da história do hotel e percebemos que houve ali coisas violentas que aconteceram. E o Danny, portanto o filho, a criança, tem uma coisa chamada de Shine ou Shining e é precisamente o cozinheiro do hotel que também tem.
que lhe diz o que é e como é que ele de alguma forma pode lidar com essas coisas. E então o Danny começa a ver e a perceber e a sentir algumas coisas neste hotel, a ver algumas coisas que não se passam na realidade, mas se calhar já se passaram, e são coisas assustadoras e são coisas muito violentas, principalmente para uma criança de 4, 5 anos, lá está. E nós vamos, no fundo, vendo como é que não só o Danny lida com isso, mas também como os pais lidam com isso, porque eles não acreditam bem, acham que ele é uma criança, pode estar a imaginar coisas porque é um espaço novo, é um espaço grande, é um hotel, ele se calhar aquilo é fruto da imaginação dele. Chegam também a pensar em se o miúdo não poderá ter esquizofrenia, portanto há aqui questões relacionadas também àquilo que eles acham que pode ser uma doença mental que se possa estar a manifestar muito cedo no miúdo. Mas é claro que nós sabemos que não é isso, não é? Nós sabemos que não é isso, e os pais a certa altura também sabem que não é isso, até porque há coisas estranhas que acontecem também com eles próprios dentro do hotel, e eles não têm essa percepção ou essa sensibilidade ou essas visões ou nada que se pareça. Só que de facto o hotel e a aura do hotel, as energias do hotel acabam também por influenciá-los. Eles começam a perceber que de facto há ali qualquer coisa estranha naqueles corredores e naqueles quartos e nos salões e, enfim, todos eles se sentem desconfortáveis e acham que há ali qualquer coisa que não está a bater bem, mas eles não sabem muito bem o que é. E o Danny não, o pai, o Jack Torrance, é um alcoólico, ou seja, no momento em que nós estamos a ver a narrativa, ele está sóbrio, ele deixou de beber há algum tempo, mas ele teve esse vício do álcool, e esse vício do álcool também se manifestou em maus tratos à mulher e ao filho, portanto agressões verbais, algumas vezes físicas também, mas a gente percebe que ele não é um mau homem. O que acontecia, e eu não estou a justificar, atenção, mas o que acontecia no caso desta personagem é que o álcool de facto exacerbava aquelas emoções, aquelas frustrações, aquelas coisas todas, e ele tornava-se violento e agressivo com a mulher e com o filho. E portanto a Wendy acaba sempre por encontrar formas de o perdoar e de perceber o que é que se está a passar. Ele de facto deixa de beber e está sóbrio há algum tempo e a vida corre bem. E aqui as coisas correm mal. Ou seja, não há álcool aqui no hotel, mas ele tem atitudes muito semelhantes àquelas que tinha quando estava alcoolizado. E a Wendy, a certa altura, a mulher pensa, se calhar há aqui bebidas no hotel escondidas que eu não sei, e ele encontrou-as. E de facto, quando ele tem assim atitudes mais estranhas, ela passa a vida a dizer: epá, mas eu não cheirei álcool no breath, não é? No hálito dele é estranho, mas ele tinha estas atitudes quando estava alcoolizado, mas eu não lhe sinto o cheiro a álcool, o que é que se passa? E portanto não é só o Danny que sofre a influência negativa do hotel, é também o Jack e a Wendy. Mais o Jack até do que a Wendy, porque de alguma forma ele fica quase possuído pelo espírito do hotel, por aquele espírito de violência e de vingança e de, enfim, fruto de todas as coisas que aconteceram ali. E é claro que vocês estão a ver, não é? Essas 3 pessoas sozinhas com coisas estranhas a acontecer, com uma criança que vê coisas muito, muito chocantes, muito violentas e que não sabe também muito bem o que é que está a acontecer e percebe que tem que gerir ali as coisas, porque se calhar os pais não estão a acreditar completamente nele e então ele também tem que gerir um bocadinho isso. E depois temos estes adultos que também não sabem muito bem o que é que se está a passar, embora o Jack seja muito mais influenciado por estas questões e a certa altura a gente sabe o que é que acontece por causa do filme, não é? O que é que ele está à procura de fazer. E agora a minha câmara está a ir-se embora, a bateria, e eu já volto. Ora bem, mudei de cenário, que é para estar aqui mais perto do chão, para estar a carregar a câmara enquanto gravo esta parte final, porque o cabo da câmara de carregamento não é assim tão grande e por isso a pessoa tem que estar aqui mais perto do chão para fazer o vídeo. Como eu estava a dizer,
coisas acontecem e esta influência maligna nas personagens tem as suas consequências e, portanto, o desfecho é assim, como vocês devem calcular, e quem viu o filme sabe mais ou menos a aura da história e aquilo mais ou menos as coisas que se passam. Eu gostei muito deste livro. Aliás, está para vir um livro do Stephen King que eu diga, não gosto, é horrível. Há livros sempre que nós gostamos mais do que outros, como é óbvio, livros que se calhar nós achamos que são mais bem conseguidos, outros nem tanto, também vai depender muito dos nossos gostos, das nossas experiências, mas ainda não encontrei um livro do Stephen King, também não li muitos, já li uns quantos, mas ainda não li, assim, comparando, tendo em conta a obra que ele tem, a vasta obra que ele tem, não li muitos. Mas até agora tenho gostado de todos, e o The Shining era um clássico do Stephen King, é um clássico de terror, e eu pensei, é este ano que eu vou ler. Eu leio sempre, ou tento ler pelo menos sempre um livro do Stephen King por ano, e de facto o livro são praticamente 500 páginas, um bocadinho menos, mas lê-se super bem. A escrita é super acessível, mesmo para quem não tenha assim muita experiência com o inglês, não é uma linguagem muito rebuscada ou difícil, e portanto quem tenha assim um nível intermédio de inglês vai se safar bastante bem com o livro. E como eu disse, lê-se super bem, e eu gostei muito. Eu já sabia que o Stephen King, porque ele próprio já o disse, que vê um dos livros favoritos do Stephen King é o The Haunting of Hill House, da Shirley Jackson, e que esse livro serviu de inspiração para ele depois escrever o The Shining. E eu, muito bem, e de facto eu estava a ler e estava a perceber essas influências, mas a certa altura ele menciona, eu não pus aqui o post-it agora, olhem, já não vou encontrar certeza absoluta, mas a certa altura ele referencia diretamente o The Haunting of Hill House, e eu amei essa referência, porque a certa altura ele está a falar de qualquer coisa num hotel e ele cita a primeira frase a frase de abertura do livro da Shirley Jackson, precisamente para evocar esse mesmo tipo de ambiente em que alguma coisa estranha está ali, mas que não se percebe o quê, mas que tem uma influência negativa nas personagens, e é o que nós temos aqui. Este hotel tem uma influência negativa nas pessoas que aqui estão, nomeadamente nesta família, e nas coisas terríveis que acontecem a essa família. E pronto, olhem, está terminado este vlog de outubro, já assim a verter um bocadinho para novembro, não é verdade? Porque hoje é dia 10 e é segunda-feira, e eu tenho coisas para fazer, tenho trabalho para fazer, e tenho este vlog para editar para vossas excelências, e portanto é isso que eu vou fazer. Terminamos aqui o vlog. Muito obrigada por me aguentarem até ao fim e por terem visto este vídeo até ao fim. Espero que tenham gostado. Se leram algum dos livros que eu mencionei, digam-me nos comentários, se inclusive já leram o The Shining. Eu vou também tentar agora, durante esta semana ou no fim de semana, ver se consigo rever o filme, o The Shining. E é isso. Se quiserem ter aulas de inglês comigo, ou se conhecerem alguém que possa estar interessado, está bem? É só dizerem, os contactos estão cá em baixo. É isto, mais uma vez obrigada, e nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!